Você conhece o fato de que no subcontinente indiano existe uma civilização tão antiga e tão importante quanto a civilização egípcia ou as civilizações da Mesopotâmia? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados. Este é o canal Baú de História. Eu sou o Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? As origens e importância da civilização arapiana. Antes de ir diretamente ao vídeo, eu gostaria de agradecer o meu amigo lá do Facebook, Jeff Bisotto. A ideia de fazer este vídeo surgiu com uma conversa com ele. Muito obrigado, sabe, irmão? A principal civilização do Vale do Indo recebe muitas vezes o nome de Harappa, em uma referência ao sítio arqueológico de Harappa, que foi escavado a partir de 1920. Entretanto, no ano de 1842, o aventureiro inglês James Lewis, que em muitas fontes é citado pelo seu epônimo como Charles Mason, em sua viagem do Afeganistão até o Punjab, já fazia menções a respeito de uma civilização perdida nas regiões entre a Índia e o Paquistão, assim como também há menções do oficial do exército britânico, Sir Alexander Cunningham, que é o fundador do Archaeological Survey of India, e o instituto remonta ao século XIX. Muito embora tenhamos a tendência de conhecer as civilizações antigas da região do Crescente Fértil, em outras partes do mundo, em períodos tão antigos quanto o desenvolvimento das civilizações egípcia e mesopotâmica, as comunidades humanas experimentavam o processo civilizatório, tanto quanto essas civilizações, como, por exemplo, a China, a América Central, norte do Cáucaso e também o Vale do Indo, que foi onde se desenvolveram diversas civilizações. Entre elas, a civilização Harappa, cujos assentamentos mais antigos podem remontar ao Neolítico, no 7º milênio antes da Era Comum, sendo que entre o 5º e o 4º milênio antes da Era Comum é possível observar a presença de comunidades agrícolas estabelecidas, com o cultivo regular de ervilhas, sementes de gergelim e tâmaras, assim também como atividade pecuária. Esse estágio permitiu a urbanização no período compreendido entre 3.200 a 2.600 antes da Era Comum, evoluindo para cidades planejadas e o desenvolvimento da escrita da sociedade arapiana a partir de 2.500 antes da Era Comum. A civilização arapiana, em seu auge, ocupou regiões entre a atual Índia e o atual Paquistão, compreendendo um total de 1,5 milhões de quilômetros quadrados, portanto, uma área maior que o Antigo Egito e as civilizações mesopotâmicas somadas. Além da cidade de Harappa, havia importantes centros urbanos, como, por exemplo, Mohenjo-Daro, Lothal e Meerut, e já foram encontradas evidências arqueológicas em mais de 1.000 sítios, somando centros urbanos e assentamentos regulares. Uma marca importante do período, que remonta ao 3º milênio antes da Era Comum, é o sofisticado planejamento urbano, inclusive com evidências de saneamento básico, sendo os mais antigos encontrados. Obras de infraestrutura como estaleiro, armazéns, reservatórios de água e muralhas fortificadas. Há indícios que a função dessas muralhas fortificadas fosse a prevenção a inundações durante as chuvas fortes nos períodos de monções. Entretanto, as sólidas fortificações podem ter desencorajado ações militares de conquista. Assim como seus contemporâneos egípcios e mesopotâmicos, os arapianos também entraram na Idade do Bronze, substituindo utensílios de pedra pelos de metal fundido. Desenvolveram um sistema de pesos e medidas no qual utilizavam cálculos decimais, valendo-se da referência do valor equitativo a 0,5. Na cidade de Banavali foi encontrada inclusive uma pedra de toque, que é um instrumento utilizado para medir o grau de pureza de metais, em especial metais preciosos. Outro fato muito importante é a presença de artefatos representando figuras humanas anatomicamente detalhadas em terracota, que datam mais de 1.500 anos antes do que o exército de terracota de guerreiros Xian,
encontrados no túmulo do imperador Qin Shi Huang. Na cidade de Mohenjo-Daro foram encontrados selos de esteatita nos quais há representações de homens ou divindades lutando com feras. E no selo de Pashupati, uma figura sentada com as pernas cruzadas, remetendo possivelmente a uma forma antiga e rudimentar de yoga. O comércio da civilização Harappa era também muito sofisticado, transportando possivelmente em carros de boi ou barcos. A hipótese é bem plausível, uma vez que é possível chegar ao Golfo Pérsico pelo mar e alcançar as civilizações mesopotâmicas. Os caminhos por terra poderiam chegar até a China e há registros de outras civilizações no próprio subcontinente indiano, que eram relativamente próximas, como por exemplo a civilização dravidiana e a civilização purana, sendo possível ainda que redes comerciais chegassem até regiões do Afeganistão e também da Pérsia. O idioma falado por este povo também recebeu o nome de arapiano, e a escrita arapiana tinha mais de 400 símbolos distintos. Foi encontrada em selos, potes de cerâmica e placas de argila, como por exemplo a placa encontrada na cidadela de Dolavira. Entretanto, esses registros não apresentam nenhuma equivalência com quaisquer outros que sejam conhecidos em outras civilizações antigas, o que reforça a tese de que registraram um idioma ainda desconhecido. Como é recorrente em todas as civilizações do período, a religião era uma parte central da cultura arapiana, sendo identificado uma divindade masculina e uma feminina, assim como a deificação e veneração de plantas e animais. A partir de 1900, antes da Era Comum, catástrofes naturais como uma intensa atividade sísmica e possíveis períodos de seca na região resultaram no esvaziamento dos centros urbanos. E a partir de 1700, antes da Era Comum, não há registros da presença humana em cidades. E isto permaneceu assim até a chegada dos indo-europeus que vieram da região do Planalto do Irã no final do segundo milênio antes da Era Comum. Os principais registros que eu encontrei foram a obra da historiadora indiana Romila Thapar, Early India from Origins to AD 1300, e também a obra do antropólogo norte-americano Jim G. Schaefer, Migration, Philology and South Asian Archaeology, e as obras da arqueóloga indiana Sharon Hatnagar, Understanding Harappa, Civilization in the Great Indus Valley e Trading Encounters from Euphrates to the Indus in the Bronze Age. Comente embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade. Se quiser, me desafia também que eu faça um vídeo. Eu vou deixar na tela final, no card, um outro vídeo que talvez você goste, só clicar para assistir, e este ícone aqui que é um convite para visitar nosso canal. Só clicar nele e você terá acesso aos mais de 100 vídeos que já produzimos. Muito obrigado a todos, até a próxima.